Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito assim, do Luxemburgo, o que ele falou a respeito desse empate de ontem diante do CRB, também sobre o comentarista o Bob Faria lá da Globo e também do Sport TV, que falou um pouco sobre esse empate do Cruzeiro, que assim, no final das contas acabou sendo bom para o Cruzeiro, se eu concordo, discordo a respeito disso. A respeito também dessas transmissões de jogos do Cruzeiro, que vai ser transmitida, né? Já foi esse jogo contra o CRB e no próximo dia 7 de setembro, diante do Goiás. Será que o Cruzeiro vai receber alguma coisa por conta dessa transmissão? Será que não? E também o último assunto é a respeito da Copa do Brasil, que vai ter uma diminuição bem interessante das cotas de TV, quando o contrato com a Globo se encerrar, no caso ainda no final do ano que vem, tá? Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E caso você ainda não seja inscrito aqui também, já aproveite para se inscrever. Estamos chegando nessa marca de 26 mil inscritos e 300, já está bem perto mesmo. Então já aproveite aqui para deixar seu like e se inscrever no canal, que vai me ajudar demais, tá? O salve de hoje é para o Vicente Nino, lá de Claro dos Poções, Minas Gerais. Muito obrigado aí, Vicente. E o outro salve também nesse vídeo é para o Pablo, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Muito obrigado também, Pablo. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, possivelmente vai sair umas 6h15, 6h30 da noite. Já deixe seu comentário aqui embaixo, seu nome e de onde você é, que eu vou mandar um salve para você, beleza? Bom, vamos começar falando sobre o Luxemburgo, que depois do empate de ontem diante do CRB, deu uma entrevista coletiva e viu assim, um resultado como muito bom e elogiou assim, a equipe do CRB, comemorando o empate de certa forma, tá? O treinador entendeu que por conta de ser um jogo fora de casa, foi um resultado positivo. Eu vou deixar aqui aparecendo na tela agora e vou ler aqui junto com vocês o que ele disse a respeito, um trecho bem importante que eu queria ressaltar aqui para vocês, tá? Abre aspas. Nós jogamos contra uma equipe que está lá em cima, não jogamos contra uma equipe que está lá embaixo. O resultado foi muito bom naquilo que nós queremos. Viemos para 2 jogos fora de casa contra adversários que estão lá em cima e hoje jogamos de igual para igual com o adversário que está lá em cima e isso é bastante positivo, fecha aspas. Ele elogiou assim, também um time bem qualificado do CRB e disse que a Raposa poderia ter conseguido essa vitória, que também por conta das fortes chuvas, né, realmente prejudicou bastante as duas equipes de forma geral. Até o Luxemburgo ressaltou que o Cruzeiro poderia sim ter a chance de vencer o jogo, porque eu diria que as principais os lances mais perigosos realmente foi da Raposa. Você vê ali, o Cruzeiro criou pelo menos 2, 3 chances claras de gol. O CRB foi apenas uma que exigiu uma excelente defesa do Fábio, né? Lembrando que com esse resultado o Cruzeiro está a 4 pontos do primeiro time dentro do Z4 e a 9 pontos dentro do primeiro time dentro do G4 da competição. Então tá realmente ali no meio de tabela, mas o foco do Cruzeiro é ir ganhando, empatando partida por partida, já que, por exemplo, se em meio de uma sequência de vitórias poderia ficar 5 pontos do primeiro time dentro do G4, faltando, por exemplo, 10 rodadas, lá na 28ª rodada, faltando 10 jogos, então realmente é algo bem viável. Cruzeiro que manter essa sequência sem perder, eu acho que já vai ficar bem interessante e ganhando principalmente os jogos dentro de casa, porque agora vai ter uma sequência complicada com o Goiás fora de casa, tá? Já continuando sobre isso, eu queria falar sobre o Bob Faria, né, que ele falou a respeito desse empate do Cruzeiro, em comentário lá na Globo, que ele disse que o Cruzeiro pode festejar assim, esse empate. Primeiro passo é não perder, fecha aspas, que ele destacou o fato da Raposa enfrentar o CRB fora de casa e por conta de uma situação climática bem inesperada, porque com chuva ainda no jogo, se fosse assim, numa época que estava propícia a essa chuva, Cruzeiro sem dúvidas e também o CRB estaria mais preparado, mas por conta assim das condições do gramado, que em diversos momentos a bola ficava parando em poças da água, então você vê que o jogo não estava fluindo muito bem, isso sem dúvida prejudicou bastante. Eu ainda acho que prejudicou bastante ainda mais o Cruzeiro, que estava muito melhor e mais bem preparado para essa partida, tá? Ele falou também, o Bob, sobre essa sequência positiva do Cruzeiro, que desde quando o técnico Luxemburgo chegou ao Cruzeiro tem 6 rodadas já. O Cruzeiro ainda não perdeu e soma alguns empates, como por exemplo o Sampaio Corrêa dentro de casa, o Vitória, e agora primeiro jogo fora de casa que ele não ganha diante do CRB, mais um empate, mas assim, já são 6 jogos no comando dele sem perder, somando um total 8 partidas desde quando o Mozart estava aqui, foram 2 empates seguidos, tá? Quando ele foi, essa parte da entrevista, né, que o Bob disse o seguinte, abre aspas:
o Cruzeiro pode comemorar um empate, está jogando fora de casa. Vem de uma sequência importante sem perder. O primeiro passo que o Cruzeiro está tentando que é parar de perder, e ele está conseguindo. Foi um jogo de muita luta com cara de Série B, mas um jogo enquadrado para o campeonato que está disputando, né? Acho que o Cruzeiro merece o ponto que está levando, fecha aspas. E lembrando que o próximo jogo do Cruzeiro também é fora de casa contra o Goiás. O Goiás está em segundo lugar atualmente, lá no dia 7 de setembro. Então teve até uma antecipação desse jogo, no caso, porque é o seguinte, o jogo seria já nesse meio de semana, na quarta-feira agora, e o Cruzeiro ia enfrentar, no caso, a Ponte Preta lá no dia 7 de setembro, que acabou mudando, e agora essa partida adiante, o Goiás vai ser no dia 7 de setembro, possivelmente a partida contra a Ponte Preta no meio de semana, dia 12, dia 11 de setembro, que estaria numa terça ou quarta-feira, tá? E também falando sobre isso, continuar falando, dando continuidade sobre esses dois jogos seguidos que o Cruzeiro vai ter na Globo, porque essa alteração de horário, colocando o jogo lá no dia 7 de setembro, numa terça-feira, é justamente para ter a transmissão da Globo, que vai ser feriado, né, dia da independência do Brasil. Então, uma partida bem interessante que possivelmente vai ser transmitido para os estados de Goiás e Minas Gerais, que não tem dúvidas nenhuma que vai ter um público bem interessante. E sendo o segundo jogo seguido do Cruzeiro passando na Globo, eu diria que tem muito tempo que isso não acontece, viu? Muitos anos mesmo, porque esse jogo de ontem diante do CRB também teve transmissão, né, lá para Alagoas e para Minas Gerais, por meio da TV Gazeta, e o Cruzeiro que infelizmente não ganha absolutamente nada se a Globo transmitir os jogos em TV aberta ou não. Ganha em questão de visibilidade e tudo mais, mas assim, em relação ao dinheiro mesmo a mais, em relação ao contrato já firmado, não existe absolutamente nada. Porque o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo já havia firmado no início desse ano, acho que até vocês já sabem disso, já trouxe vários vídeos aqui no início desse ano para vocês justamente sobre isso, porque o Cruzeiro já tinha assinado um acordo desde a última temporada que, assim, não faria diferença nenhuma, já recebeu esse valor até que antecipado de cotas de televisão, e a Globo, o Sport TV, o Premier, que seja, já tem 100% dos direitos. Então se a Globo transmitir os jogos todos do Cruzeiro em TV aberta, o Cruzeiro não ganha nada, absolutamente nada com isso, tipo, porque para você ter uma noção, lá em 2018, 2019, quando até a premiação era maior, e o Cruzeiro não tinha esse vínculo, tipo, vitalício, né, com a Globo, transmitir ou não, o Cruzeiro não ganha absolutamente nada, naquela época chegava um valor até superior a R$1 milhão por jogo. Então enfrentava ali o Corinthians fora de casa, o Corinthians do Mineirão, transmitia o jogo, era R$1 milhão a mais. O Cruzeiro tinha em média de 6, 7 partidas por temporada no mínimo na Globo transmitidas em TV aberta, então já era ali no mínimo 6 a 8 milhões de reais extras, que infelizmente não existe mais isso, só quando o Cruzeiro subir para a Série A, negociar um novo acordo, até porque esse com a TV Globo vai até 2025, e não sei como que ficaria, por exemplo, quando o Cruzeiro subisse para a Série A, tá? Mas é um assunto aqui importante que eu queria ressaltar para vocês, que infelizmente o Cruzeiro acaba não ganhando absolutamente nada com essa transmissão de jogos ou não. Até aqui teve poucas partidas transmitidas também do Cruzeiro na Globo, até o momento foram apenas a partida diante o Curitiba, que foi no estádio Mineirão, e também diante o Vasco, empate, e aquele jogo diante o Botafogo. Então 3 partidas no total no primeiro turno, né, ali 18 jogos ou 19 jogos, apenas 3 sendo transmitidos em TV aberta, e já nesse segundo turno, nas primeiras 3 rodadas, vai ser 2 transmitidos pela Globo. E eu acho que nessa reta final de Série B, pelo menos ali, partidas eu acho que contra o Curitiba também, possivelmente vai ser transmitido, em jogo contra o Vasco, por exemplo, tem grandes chances, o Botafogo, e vale lembrar que contra o Náutico também foi transmitido em TV aberta, que foi ali uma sequência muito boa, né? O Cruzeiro pegando ali umas partidas transmitidas na TV Globo, que é até interessante para os patrocinadores, pelo menos, porque o Cruzeiro não vai receber nada pela Globo diretamente, mas sem dúvidas é muito melhor para quem patrocina o Cruzeiro ter o jogo passando em TV aberta para nem que seja ali 3, 4 estados na Globo, do que somente para o Premier ou Sport TV, tá? E o último assunto desse vídeo é também, assim, dando continuidade sobre a Globo e a respeito também da Copa do Brasil, que deve ter uma diminuição bem interessante quando acabar esse vínculo com a Globo, que vai até 2022, tá? Para você ter uma noção, a Globo, que de 2018 até 2022 pagou 1,6 bilhão de reais pela competição, no caso sendo 320 milhões de reais por ano, é um valor bem gigante mesmo, que teve essa renovação lá em 2016,
que começou a valer a partir mesmo de 2018, mas desde 2017 já via que os números tinham mudado completamente para melhor. A Copa do Brasil, que sempre foi uma competição bem milionária mesmo, a partir de 2012, 13 ali já tinha uma visibilidade bem interessante, que não tinha em anos anteriores, e por conta dessa questão financeira se tornou algo bem interessante para os clubes de forma geral, e nem para os clubes que vão disputar apenas título ou algo do tipo, já que o Cruzeiro mesmo avançou apenas 2 fases esse ano, embolsou mais de 5 milhões de reais se tivesse passado da Juazeirense, adversário, fraquíssimo, né? O Cruzeiro poderia ter colocado até 8,5 milhões de reais no bolso enfrentando o Santos na oitava de final, né? Mas enfim, e a Globo que gasta 1,8 bilhões de reais no Campeonato Brasileiro em 4 anos, então a Copa do Brasil é um valor quase igual do que a Globo gasta no Brasileirão. E por conta da crise financeira na Globo, que todos vocês já sabem, a Globo não está perto de falir, longe disso, tem ainda lucros bilionários por ano, mas teve uma redução gigantesca por conta da pandemia nas suas receitas, e quando for renovar esse vínculo no final do ano passado, já está claro e óbvio que vai oferecer valores bem menores, tá? Em 2016, quando teve essa renovação, a Globo já vinha enfrentando assim, concorrentes como, por exemplo, a Warner e também a TNT Sports, que inicialmente a Globo iria pagar só 100 milhões, mas acabou dividindo esse valor, ficando no total 320 milhões para todas as equipes. Então o Cruzeiro, esse ano mesmo, que teve uma campanha bem ruim na Copa do Brasil, colocou mais de 4 milhões e meio de reais no bolso. Se tivesse passado da Juazeirense, poderia ter ganhado mais de 8 milhões e meio de reais. Então você vê que nem é os times que só vão brigar por título que vão ganhar um bom valor. E que possivelmente no final de dezembro de 2022, né, vai ter essa renovação. A Globo claramente tem interesse de continuar com jogos em sua grade, mas por um valor bem menor do que esses 320 milhões oferecidos atualmente, tá? Cruzeiro que em 2017 embolsou mais de 35 milhões de reais só por ter vencido a final, no total ali somando desde a primeira fase que o Cruzeiro disputou até a grande decisão foram mais de 75 milhões, e também em 2018 com o título da Copa do Brasil iniciando nas oitavas foram mais também de 75 milhões de reais embolsados. Então o Cruzeiro que teve um faturamento gigantesco e que não soube aproveitar, porque se fosse um clube com a cabeça no lugar, né, com diretores com responsabilidade, igual bem diferente do Itair Machado, Wagner Pires e vários outros aí, o Cruzeiro poderia estar numa situação completamente diferente, tá? Mas enfim, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, chegar a essa marca de 26 mil inscritos e 300, que vai me ajudar demais, tá? Deixar aqui 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o Mauro César, que falou que o Corinthians tem um risco de cruzeirar, por conta assim, de várias contratações que está fazendo, uns gastos gigantescos, recomendo vocês darem uma olhada. Além também ali do vídeo também de ontem, que eu falo sobre o Bruno Henrique, que o Cruzeiro tem um percentual de venda futura do jogador, e também será que se o Filipão tivesse continuado aqui no Cruzeiro, o Cruzeiro estaria melhor, por exemplo, nessa Série B, recomendo vocês darem uma olhada, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!